Estamos de volta com o Técnica Rural. Neste programa você está vendo a criação de bezerras. Antes do intervalo, mostramos os cuidados iniciais. Agora vamos falar do manejo pós-desmame. A meta é ter animais parindo com peso em torno de 500 quilos e com altura de 1,50 m. Então, para que estes números sejam alcançados, é importante medir e pesar mensalmente os animais. Depois do desmame, as bezerras vêm para o pasto. São formados lotes homogêneos conforme o tamanho. Durante todo esse período, nós podemos corrigir de duas formas, ou através da dieta, ou quando há um indivíduo fora não acompanhando o lote, levando ele, se dominante, se um animal grande demais, passando para um lote maior. Se ficou para trás e está apanhando dos outros, trazendo de volta para um lote menor. A partir dos 12 meses, as novilhas passam para um lote de animais que vai ser preparado para a cobertura. A dieta sofre uma pequena mudança. O aparecimento de cio deve ser anotado. Nessa mudança de lote, existe uma redução na quantidade de proteína do concentrado, em que ela passa de um concentrado com em torno de 22% para um concentrado com 18% de proteína bruta. E quando ela obedecer a dois critérios, que seria mais de 13 meses e mais do que 350 quilos, ela é liberada para ser feita a primeira cobertura. A primeira cobertura ocorre em média com 13 a 14 meses, para que ela vá parir com em torno de 23 meses. E nesse peso, ela sendo coberta pela primeira vez com esse peso, vai chegar também com os 550 a 600 quilos para o parto. Outro fator que não deve ser deixado de lado é a sanidade. Vermifugação, vacinas, tudo deve ser feito de acordo com a recomendação para a idade. A vermifugação começa nos primeiros 30 dias. A vermifugação no gado de leite, nas bezerras leiteiras, em função da concentração de animais que tem dos sistemas de criação, ela deve ser feita mensalmente, com produtos, alternando produtos, a cada 3, 4 meses. Os produtos preferenciais são produtos à base de levamisol e de albendazol, e a cada 3, 4 meses fazer uma substituição, uma rotação com ivermectinas de boa qualidade. A importância no crescimento é muito grande, os animais tendem a ter se não for feita a vermifugação, um crescimento reduzido, e o uso contínuo de bons produtos faz com que o crescimento seja normal e que a gente consiga atingir as metas traçadas pela propriedade. Também é preciso fazer os exames de tuberculose e brucelose. A tuberculose é causada por bactérias e, quando atinge algum animal do rebanho, causa sérios prejuízos. Os bovinos, as aves e o homem são os principais responsáveis pela disseminação da doença. Sintomatologia clínica que ele pode caracterizar sempre está envolvida com transtornos respiratórios. Em algum rebanho que a gente acompanha, você pode ter algum caso de aborto nesse segmento, porque ele também tem uma interligação com a reprodução. E, além disso, o animal para de se alimentar, começa a ficar caquético, com um emagrecimento progressivo. E a disseminação da doença é bastante rápida, principalmente em ambientes que são com animais confinados. O diagnóstico da tuberculose bovina é feito pelo teste tuberculínico. Aplica-se o teste na pele do animal e, em 72 horas, é possível verificar se houve ou não alguma reação alérgica. A gente faz uma prova comparada, fazendo a tricotomia nessa região aqui da escápula e da paleta, fazendo a medida da prega e inoculando o agente, o antígeno da tuberculina, e 3 dias após a gente retorna e faz a medida. Se tiver uma alteração em relação a 4 pontos da tuberculina bovina para aviária, esse animal é positivo
e o destino dele seria o descarte, com abate sanitário ou na propriedade ou em frigorífico de inspeção federal, né? Então vamos começar a fazer a prova da tuberculina nesse animal para ter um acompanhamento e uma observação de como ela é feita. Prego a prega aqui, coloco o cutímetro, que é o material para medir a dobra da prega. Esse animal deu 6,8. Eu anoto que a tuberculina bovina, a medida foi 6,8. E no local da tuberculina aviária, ele deu 7. Anoto. Faço no local da bovina a inoculação do agente intradérmico, 0,01 ml. A bovina. Aqui a aviária. Depois de 3 dias, fazer a medição. Se eu tiver alguma alteração em relação a 4 pontos de crescimento maior da bovina do que da aviária, esse animal é positivo e deve ser descartado do rebanho. O que se observa dentro desse contexto, principalmente na parte sanitária de brucelose e tuberculose, que o exame deve ser feito semestral, dependendo do sistema de inspeção em que o produtor entrega esse leite, ou no mínimo anual. Então, é corriqueiro e obrigatória a utilização desses exames dentro do rebanho na produtividade leiteira. Este exame deve ser feito em todas as idades, desde bezerras, novilhas até vacas adultas. Se eu tenho a vacina de brucelose feita em bezerras pequenas, eu tenho que fazer o exame de brucelose com animais a partir de 2 anos de idade, mas o de tuberculose em todas as categorias deve ser executado. Esse animal, se ele der positivo, ele vai para abate ou sanitário dentro da propriedade ou em inspeção em frigorífico de inspeção federal. A propriedade em si fica fechada para trânsito de animais e é repetida a prova em todos os animais 60 dias após. A tuberculose bovina é uma doença bastante complicada em relação à sua disseminação dentro do rebanho. A eficiência em tratamento dela é quase zero. E, num contexto, quase que mais de 90% dos animais vão para abate. A brucelose é uma doença contagiosa que não tem tratamento. O animal doente tem que ser eliminado. A vacinação é a melhor forma de evitar a brucelose. Nesse diagnóstico, faremos o levantamento da doença de brucelose. E eu diria que dentro de um segmento do rebanho, uma das bem complicadas também, afeta bastante a parte reprodutiva, ocasionando abortos em final de gestação, de 6 a 7 meses de gestação. Uma doença altamente transmissível para o ser humano também, uma zoonose. E o ciclo dela pode ser quebrado fazendo a vacina nas bezerras de 3 a 8 meses de idade. Esta vacina só pode ser feita por um médico veterinário. Ele deve apresentar luvas e ter um óculos de proteção. Essa vacina é viva. Se respingar em mucosa de globo ocular, eu tenho grande chance de pegar a doença e contrair a doença por ela ser viva. Então, nesse segmento do rebanho, nós vamos fazer as bezerras de 3 a 8 meses a vacina. A dose da vacina é de 2 ml. A gente prepara ela, dilui ela, que ela vem com o líquido e o pó dela. Depois de diluída, você retira desse frasco e aplica via subcutânea. Tá? Nesse caso desse rebanho em específico, por ter animais registrados, não se tem a necessidade de ser feita a marca que foi feita a vacina, porque vai o nome do registro no laudo. No caso, se tivesse que fazer a marca, ela seria do lado esquerdo do rosto da face do animal e deveria ser um V de vacinado e o final do ano, que no caso hoje seria 8. O
Técnica Rural termina aqui. Neste programa, você viu que para ter bons animais de reposição, além do custo, o trabalho é grande. Mas quando o objetivo é alcançado, o resultado pode ser visto no melhoramento do plantel e no aumento de produtividade. Mais informações você encontra na página do Canal Rural. Acesse o nosso site e participe: www.canalrural.com.br. Até o nosso próximo encontro.